falar disso, inclusive, se a gente for falar de machismo e tudo mais, existe não sei se... Eu ia falar preconceito, mas é babaquice, idiotice mesmo de homens em relação a mães solo, por exemplo. Qual foi a maior dificuldade? É que você tem 4? Tá. Qual é a maior dificuldade de ser uma mãe solo? Ser mãe. Então tá, gente, muito obrigada. Não faz diferença. Acabou o tempo. Não, ser mãe. Não, Então... Ai, como eu posso te explicar? É difícil explicar isso. Porque tudo é difícil. Tudo é difícil. É um grande desafio, assim. Porque quando eu me tornei mãe pela primeira vez, quando eu tinha 19 anos, eu já... De primeira, já fui mãe solo, né? Porque... Eu tinha 19 anos e engravidei de um lance casual, nada a ver, sabe? Em outro estado. Pajudo. Então, aí, detalhe. Foi um susto imenso, porque eu descobri que estava grávida com 30 semanas. Caralho! Ou seja, com 7 meses, quase 8 já. Eu descobri com 30 semanas e ela nasceu de 38 semanas. Mas você teve 2 meses ali pra preparar. Ela descobriu, aí piscou, nasceu. Exatamente. Tá, mas... Bom, enfim, aqui é sempre muito livre o que eu perguntar e falar, não vou falar disso, você não vai falar disso. Pode falar. Mas, assim... Eu não sei nem eu não sei que é sempre óbvio, não vou saber, mas que barriga não cresceu, a menstruação, não sei. Como é que Tudo normal. É mesmo? Eu também acho muito louco. É, tudo normal. Muito louco. E até tem... Tudo normal? Não. Mais ou menos, né, Aline? Porque assim, o que aconteceu, tá? Eu tinha 19 anos. Eu nunca tinha ficado grávida antes. Tá. E eu sou era, né, uma pessoa que eu não sonhava em ser mãe. Eu não queria ser mãe. Eu nunca... Tanto bizarro. que, se tu for conversar com a minha mãe fala, a Aline falava que nunca ia ser mãe, tem 4 filhos. Porque eu não sonhava, não era algo que eu queria, que eu ficava imaginando, né, que eu me preparei pra isso. Não. Sim. Né, eu tinha recém me formado como professora, eu trabalhava, tava no auge da juventude, aproveitando a vida. E daí fui pra São Paulo visitar minha tia que mora lá. Foi dar uma banda. Entendeu? Fui sair, aquela coisa toda. Eu amo essa história. E daí voltei, né, pra Porto Alegre. E essa viagem foi um presente que eu ganhei de formatura da minha avó. Tá. E daí voltei pra Porto Alegre, né? Eu trabalhando, normal. Daí passou um tempo, tô meio gordinha, parece, né? Uma barriguinha que eu não tinha. Vou entrar na academia. Entrei na academia. É óbvio, é isso? Entrei na academia, fui fazer academia, tudo certo. Só que foi passando o tempo, eu comecei a sentir umas dores, assim. Umas dores horríveis. E eu senti a minha barriga tremer. Aí falou, bom... A criança mexendo. Pão, a princípio, Só não que faz... daí, detalhe. E eu, né, não sabendo o que era, falei pra minha mãe e pra minha avó. Eu sinto que a minha barriga treme. Todos os dias quando eu tô trabalhando, parece que minha barriga tá tremendo. E daí a minha avó, isso deve ser vermes. Cara, nenhuma hipótese. disse que eu amo Ninguém nunca pensou isso. Pode ser Isso deve, Era Laura lá, isso deve ser vermes. E a minha mãe tem até hoje guardado o calendário que a minha avó tinha visto a lua lá, que eu podia tomar o tal do remédio pros vermes. E a minha mãe achando, não, eu acho que isso aí deve ser infecção nos rins, essa dor que tu tá sentindo. E só que daí teve um dia que eu não aguentava mais aquela dor, tava insuportável. Fui no médico, saí do serviço, fui no hospital e falei pra médica, tô sentindo isso. E a médica, nossa, deve ser infecção nos rins, sim. Vamos fazer uma ecografia pra ver o tamanho dessas pedras, porque tu já deve estar com alguma pedra, e daí tu já vai fazer cirurgia. A Laura tacando o terror. Fui tomar água pra fazer a ecografia, me chamaram, tô deitada, ela fazendo ecografia, e o moço pra mim... Quantos anos tu tem? E eu, 19. Tu tá aqui sozinha? E eu, sim. Eu descobri o que tu tem. Quando ele falou isso, eu achei, bom, vou morrer. Vou morrer. E daí eu, o quê? Quando eu falei o quê, ele colocou o coração pra me ouvir. E eu, o que é isso? E ele, tu tá grávida. E eu, grávida? Sim, tu tá grávida.
Voltei na médica, a médica, como que eu não vi isso? Daí ela, olhando a coreografia, falou assim, por esse tamanho deve estar grávida de uns 2 meses. E eu pensando, né, 2 meses, meu Deus, eu não tive relação com ninguém, não namoro ninguém, mas eu tô grávida de quem? Fui fazer, né, os exames e tudo mais no dia da ecografia, 30 semanas. Caralho, 30 semanas, o bicho. 30 semanas. Graças a Deus, minha filha nasceu com saúde perfeita. Sim. Mas, assim, foi... Essa é a história, Foi né? assim. É surreal. Caralho, isso é muito doido, cara. É Parece muito... aquelas histórias que a gente vê no Discovery, sabe? É. Parece isso. Real. Eu estava E a, grávida minha, e não não, sabia. e a minha mãe sempre fala, né? Olha, se eu não tivesse acompanhado tudo, eu ia falar que ela tava escondendo. Mas pior que não. Pior Não que tava não. escondendo. Sim. Porque sim. a minha ficha demorou a cair, sabe? Tipo, muito, assim. Caralho, que doideira. Bah. Tá, e aí você teve 8 semanas, né? 8 semanas. 2 meses, pra- praticamente. Aham. Caralho, que loucura. Sim. E daí Tá. já fui mãe solo de cara, né? Já tive que encarar ali toda... A minha família me apoiou muito, né? Mas ao mesmo tempo eu tive muitos julgamentos, né? Nossa, né? Mãe solteira, né? Acabou a vida. E eu comecei a internalizar aquilo pra mim, né? Que, tipo, minha vida tinha acabado, né? Que nunca... Não ia acontecer mais nada na minha vida. E mesmo assim, quando ela tinha 6 meses, eu entrei na faculdade. Né, daí eu ficava o dia inteiro sem ver ela, daí eu ficava pensando, não, ela nunca vai saber que eu sou mãe dela, porque ela não me vê. Quando eu saio, ela tá dormindo, quando eu volto, ela tá dormindo, nessa vez ela final de semana, nem sabe que eu sou mãe dela. E o tempo foi passando, depois quando ela tinha uns 3 anos, eu tive esse relacionamento, né, e enfim, fiquei num relacionamento de 9 anos, Tá. que terminou em 2020, e daí tive os meus 3 filhos, né? Tá. E quando eu me separei, eu fiquei com aquilo, né? E agora? O que eu vou fazer, né? Com 4 crianças e sozinha e não... Só que, mesmo estando casada, eu já fazia tudo sozinha. Entendeu? Porque Assim como muita eu já mulher por fazia aí. tudo, eu já fazia tudo sozinha. Então, as questões, assim, as demandas das crianças, eu já estava acostumada a fazer tudo sozinha, né? A diferença foi que, a partir daquele momento, toda a questão financeira também ficaria comigo. E, na época, eu não tinha nenhuma renda, não trabalhava, né? Enfim. Foi onde me pegou, assim, sabe? Que foi onde eu senti o baque maior. Tá. E foi passando o tempo, né? Fui me virando. Eu fazia doces para festas. E em seguida, daí veio a pandemia. Tá. E daí agora, ninguém mais fazia festa. Como é que eu ia vender doce para quem? É doce pra festa? Entendeu? E as minhas redes sociais ainda não eram monetizadas, né? Não... Eu ainda não fazia publis, né, e tudo mais. Não tinha dinheiro da internet. Não tinha. E eu, bom, vou ter que ir atrás, né? E foi onde eu pensei, né, não, eu vou ter que fazer isso dar certo. Eu vou me encarnar nisso e eu vou fazer até dar certo. Porque eu vou ter que usar, né, minhas redes sociais a meu favor. Sim. E foi onde eu fui atrás, né, eu nunca vou me esquecer. Eu sempre falo isso. Era bem início de ano, assim. Foi um pouquinho antes de começar a pandemia. Tinha que comprar... 2019, né? Não, em Foi 2020. 2020 já. Nossa, bem comecinho, então. assim. Bem no comecinho, 2020. Já tinha o Covid, só que a gente ainda achava que era só lá. Isso, em 2020. E eu precisava comprar material escolar das crianças e o pai nem aí. E eu, bom, e agora o que eu vou fazer, né? Eu, vou ver se eu consigo usar minhas redes sociais ao meu favor. Daí eu mandei um e-mail para uma empresa, né, daqui de Porto Alegre, de materiais escolares, e ofereci o meu trabalho. Eu tinha 10 mil seguidores na época. E ofereci meu trabalho num formato de permuta, que eu ia lá, ia divulgar, ia fazer tudo que fosse preciso, mas que, em troca, eu recebesse os materiais escolares para meus filhos. E eu pensei, bom, eles não vão aceitar, né? Pensei assim, eu tenho tão pouquinhos seguidores, não vão querer. E eles responderam no outro dia que tudo bem, que sim, que eles aceitavam. Ah, que foda.
E daí eu fui lá, foda. fiz os stories e tudo, sabe? E daí trouxe os materiais escolares para as crianças e eu fiquei, tipo assim, sabe, realizada. E eu pensei, bom, eu posso, então eu vou ir atrás. E a partir dali, né, fui criando conteúdo todos os dias e pesquisando e assistia lives, né, de outras pessoas para aprender mais, para entender mais. E foi indo. Madrugava pra estudar. Que eu me lembro. Madrugada, exatamente. Tá, você me disse só, o que muito foda, é muito maneiro, assim, né? Quer dizer, contando agora no podcast, imagino que em muitos sustos, em muitos Sim. momentos, agonia, angústia, enfim, um monte de Sim. coisa, mas que foda, que legal. Você é professora? Sim, certo? eu sou professora, mas tem uma outra questão aí. Vamos? Qual é a questão? Eu fiz 1.500 entrevistas e quando eu falava que eu tinha 4 filhos, ninguém queria me contratar. Que foda. Ninguém queria me contratar. Sim. Passava por todas as etapas e sempre falavam, quando chegava no final, mas e quando teus filhos ficarem doentes, com quem que eles vão ficar? Sim. Sempre me faziam essa pergunta. E eu duvido que façam essa pergunta para um pai. Pros Mas pais, não- certeza. Mas eu duvido. Não tem a menor chance de que essa pergunta Mas eu é duvido. feita. Não? E na última entrevista que eu fiz, que foi uma empresa que eu já tinha trabalhado, né? Uma escola que eu já tinha trabalhado. E eu tenho muitas amigas que ainda trabalham lá. E uma delas falou pra mim, Aline, essa vaga era pra ser tua. E só ficou com a outra porque a outra não era mãe. É a realidade da maioria das mães, né? E depois vai ter gente falando, eu tenho um ódio da expressão mimimi que eu tenho uma vontade de matar. Ai, Mas é isso, temos. as pessoas falando isso, entende? E a gente nunca vai saber. Eu nunca vou saber, obviamente, por ser homem. E mulheres que às vezes também reproduzem o machismo e falas dessas assim, que ainda não são mães também. Nunca saber, porque é óbvio, isso numa entrevista, se o cara falar que tem filho, é capaz do contratante, tipo, ver foto, que bonitinho que e tal, bonito. guardou, continua a entrevista, Continua, porque exatamente. na cabeça desse contratante, ele não tem que ter essa preocupação, porque vai ficar com a mãe, no Sim. caso, ou vai Sim. ficar com quem quer que Ou com quem seja. quer que seja. Né? Que- Com a avó, com uma tia, até que com uma não- babá. que mas não interessa, vai ser uma exatamente. responsabilidade daquele cara. Que deveria. Bom, enfim, aqui a gente vai ficar chovendo no molhado, que deveria ser a mesma atitude, mas enfim.